Saudações! Boa tarde, meu amigo e minha amiga. Boa tarde para você que está de boa tarde, para você que está de boa noite, de bom dia. Vamos juntos em mais um conteúdo exclusivo em que vamos desdobrar 10 questões acerca da Lei 13.869 de 2019, que aduz a lei de abuso de autoridade. Beleza? Para você que está chegando, que ainda não é inscrito, e para você que também já é chegado deste canal, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa aí, meu amigo e minha amiga, seu comentário, sua crítica, faça sugestões, feedback de vocês é importante para ferirmos a qualidade deste conteúdo bacana. Tranquilidade, na tela, Lei 13.869, é uma lei, pessoal, um tanto quanto nova, então algumas questões que a gente vai estar desdobrando aqui são questões que nós colhemos em alguns sites aí que fazem questões de concurso, algumas nós elaboramos, mas o intuito aqui é a gente perpassar por toda a lei, por todos os dispositivos. É uma lei razoavelmente pequena, então dá para a gente desdobrar aqui, fazer os apontamentos necessários que aduz aí a Lei 13.869. Bacana? Nossa passagem reflexiva acerca da palavra de Deus está lá em Salmos, capítulo 37, versículo 7 e versículo 8. Que nos diz: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa do que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Pessoal, essa passagem está lá em Salmos, que é os Salmos que a gente tem aí, muitos na verdade, tem um conhecimento da passagem por meio de Salmos. A gente extraiu esse dispositivo, né? esse versículo lá, e aí a gente vai trazendo para vocês, pessoal, uma importante mensagem. Veja que por meio desse dispositivo, desse versículo, nós temos aí que, sem dúvida, é complicado, pessoal, é irritante a gente ver as pessoas praticando mal, não é verdade? Mas o mais irritante, pessoal, é ver que entre essas pessoas tem aquelas pessoas que se dizem que é de Deus, que de fato atrapalha todo o trem. A maldade, pessoal, tem se alastrado pelo mundo de tal maneira que a cada dia acontecem mais e mais situações que nos provocam esse tipo de indignação. Porém, meu amigo e minha amiga, não podemos nos impacientar com isso. Deus orienta você a manter o autocontrole nesses momentos e não se irritar por causa daquele que prospera no seu mau caminho. Deixa a ira, abandone o furor, não te pacientes. Pode ser um conselho difícil de ser praticado quando o sangue ferve, não é verdade? No entanto, se não fosse possível, ele não nos pediria para fazer, pois Deus sabe, pessoal, que nós conseguimos. Se ele deu é porque nós conseguimos. Mas por que Deus nos pede isso? Porque ele quer que o mal prevaleça? 1000 vezes não. Ele não pede isso para que ele possa fazer justiça. Se nos indignarmos contra a pessoa e nos impacientarmos pelo fato dela continuar praticando a injustiça, desviaremos nossa atenção do verdadeiro inimigo, que é o espírito maligno que criou essa situação. Deixando a ira, confiaremos em Deus, entregando a ele a solução desse caso. Ele não fará a justiça prevalecer. Meu amigo, minha amiga, triste é quando você de fato serve a Deus, segue a Deus, e você se depara com algumas situações em que de fato o sangue ferve, o coração da gente acaba querendo, né? A gente palavrar algumas coisas, mas quem é de Deus de verdade, quem tem a disciplina sabe que está na mão de Deus. Deus sabe o que é melhor, Ele que vai saber tratar, conduzir melhor do que a gente, porque nós somos falhos. Então a palavra de Deus nos diz hoje: descanse no Senhor, espere neles, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, ou sei, aquele que te atrasa, aquele que te prejudica, ou por causa do homem de astutos intentos, aquele injusto que de alguma forma quer atropelar as situações, de alguma forma lhe prejudicar em seus caminhos. E ainda fala mais: deixa a ira, abandone o furor, a raiva. Por que, meu amigo e minha amiga? Não te indignes por, de alguma forma, em fazer o mal, ou seja, falando, eu não faço mal, deixe comigo, eu farei justiça. A palavra de Deus fala em Mateus que Deus fará justiça para aqueles que são seus, mesmo que pareça ser tarde, mas ele fará justiça. Então, meu amigo, minha amiga, a fé que ele nos dá essa paciência, nos dá essa expectativa de que está na mão dele, ele fará o melhor. Não suje suas mãos, não manche suas mãos, não manche a sua fé com Deus, a sua fidelidade com Deus, a sua disciplina. A palavra dele disse que nós devemos amar o próximo e assim deve ser feito. Isso é o melhor para nós. Ele disse, pessoal, nós conseguimos fazer. Ele jamais daria algo que seria impossível de fazermos, não é verdade? Então, nossa passagem de hoje está lá em Salmos, capítulo 37, versículos 7 e 8. Não te indignes, descanse no Senhor. Bacana essa passagem de hoje.
importante para o nosso dia a dia, tanta correria, tantas coisas, e a gente de fato vive numa ira, vive num sangue no olho, e Deus vem na contramão. Pare, meu filho, deixa comigo, eu resolvo isso para você. E aí, meu amigo, minha amiga, esse é o papel daquele que de fato tem uma fidelidade com Deus. Vou deixar na mão de Deus, Ele sabe o que é melhor. Não porque você é um covarde, mas sim porque você confia no Senhor Deus e você tem obediência a Ele. Isso, meu amigo e minha amiga, que Deus espera de nós. É o princípio do amar o próximo. A essência está aí nesse versículo, não é verdade? Agora, sem delongas, partamos para o nosso objeto de estudo propriamente dito, acerca da Lei 13.869, que vai versar aí sobre o abuso de autoridade. Bacana? Sem delongas, partamos para a nossa questão de número 1. Com base em lei de abuso de autoridade, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de territórios, compreendendo, mas não se limitando a. Aí nós temos as alternativas. Letra A, membros do Poder Legislativo. Letra B, membros do Poder Executivo. Letra C, alternativas A e B e E estão erradas. Letra D, as alternativas A e B e E estão corretas. E a alternativa E, servidores públicos, militares ou pessoas a eles equiparadas. Meu amigo e minha amiga, questão de número 1 está na tela. Pause o vídeo, troca uma ideia com a questão. Vamos estar desdobrando o seu gabarito para fazer os apontamentos pertinentes ao tema, pois nosso gabarito, tendo aí pela alternativa, pela questão de número 1, a letra D, D de Deus. Pessoal, veja que, de fato, as alternativas A e B e E estão corretas. Temos lá membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, servidores públicos, militares ou pessoas a eles equiparadas. São, pessoal, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, que a lei vai estar rolando aí, os sujeitos, né, todas as combinações penais, ação penal, tranquilo? Lá no artigo 2 nós vamos ter, pessoal, o início, o caput daquilo que a lei vai nos trazer, quem são o sujeito ativo. Então, veja. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e territórios, compreendendo, mas não se limitando a. Aí nós temos lá servidores públicos, militares, pessoas a eles equiparadas. Então, de fato, nós temos aqui por meio do inciso E, arrolado lá no inciso 1 do artigo 2, membros do Poder Legislativo, inciso 2, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos Tribunais de Contas. Pessoal, temos, por meio da lei de abuso de autoridade, um rol exemplificativo. Nós temos outros, inclusive aqueles que não estão diretamente dentro da administração pública, aqueles que estejam de modo transitório, sem remuneração, mesmo não sendo agente público, se estiver em colúnio com agente público, sabendo dessa condição, estará incorrendo na lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Bacana? Então, nossa questão de número 1 trata aí das alternativas A e B e E que estão corretas, levando aí a letra D em seu gabarito. Bacana? Questão de número 2 na tela. Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal. Alternativas: letra A, privada. B, pública, condicionada à representação do ofendido. Letra C, pública, incondicionada, não se admitindo ação privada subsidiária. Letra D, pública, condicionada à conclusão do processo administrativo disciplinar. E letra E, pública incondicionada, admitindo-se, contudo, ação privada subsidiária. Questão de número 2, na tela. Pause o vídeo, bate mais uma ideia com a questão, se necessário for, pois partamos para o nosso gabarito, tratando-se aí da letra E, E de estude, E de escola. Meu amigo e minha amiga, temos por meio do artigo 3º que os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Temos aqui, de fato, minha amiga, a letra E, em consonância com o artigo 3º. E lá no parágrafo 3º, vai falar, lá no parágrafo 1º do artigo 3º, vai nos trazer que será admitida essa ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, ou seja, a ação privada será subsidiária. Tranquilo? Cabendo ao Ministério Público editar, repudiá-lo, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo, no caso de negligência do querelente, retomar a ação como parte principal. Pessoal, esse dispositivo que aduz o artigo 3º, você tem de levar para sua prova. Esse é o rito processual, é a ação penal que vai se dar por meio da lei de abuso de autoridade. Como essa lei ela é um tanto quanto bem pequena, então nós temos alguns dispositivos que são muito importantes. Esse artigo 3º, pessoal, é um deles.
de fato você tem de levar isso para sua prova. Embora seja muito simplório, bem basilar, mas você tem de entender isso, porque se troca lá uma ação penal pública, coloca um privada, ou coloca um privado, coloca uma pública, aí vai para o espaço a questão. Para você que não tem muito essa interação do rito processual, essa legalidade acerca da ação penal. Tranquilo? Pois isso vai estar levando lá o Código de Processo Penal, que é o CPP. Mas aí nós temos essa base aqui, a gente consegue desdobrar as demais questões que vierem acerca da lei de abuso de autoridade. Tranquilidade? Questão número 3 na tela. Concernente à ação penal que aduz a lei de abuso de autoridade, preenche as lacunas. E aí, pessoal, nós vamos estar trazendo aí esse trecho, o qual, por meio das alternativas, deveremos preencher as lacunas acima. Então, temos aí letra A, privada, 6 meses, oferecimento. Letra B, pública, 6 meses, oferecimento. C, privada, 1 ano, recebimento. D, pública, 1 ano, oferecimento. E letra E, privada, 6 meses, recebimento. E aí cabe você estar fazendo aí a aferição desse dispositivo e, por meio das assertivas abaixo, trazer o gabarito. Bacana? A gente vai estar partindo à frente para a tela posterior para a gente poder desdobrar aí os comentários necessários. Pessoal, letra A. Veja que a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contando a data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Beleza? Esse dispositivo também está lá na ação penal. Conforme dito, a gente muitas das vezes acaba treinando ali pena, a gente vai saber quem que é o sujeito ativo, quais são lá as penas substitutivas das penas privativas de liberdade, temos as penas alternativas. Veja que esse é um dispositivo importante. Inclusive, ele vai levar o Código Penal e também o Código Processual Penal. Você tem de levar aí a ação privada subsidiária, que será exercida no prazo de 6 meses, contando a data em que se esgotar o prazo para o oferecimento, não recebimento da denúncia. Bacana? Essa questão, meu amigo, minha amiga, você vai encontrar lá no artigo 3º e no 2º parágrafo, que vai trazer esse desdobramento aí, o qual nós fizemos a questão número 3. Beleza? Letra A de amor. Questão de número 4. A pena restritiva de direito substituída das penas privativas de liberdade previstas na Lei 3.869 e suas alterações, julgue as alternativas abaixo. Multa. B. Perda de bens. C. Limitação de fim de semana. D. Interdição temporária de direitos. E letra E. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Questão de número 4 na tela. Pause o vídeo. Vamos estar diversando aí sobre as penas restritivas de direito substitutivas das penas privativas de liberdade. Partamos para o nosso gabarito. Temos aí a letra E de escola. Pessoal, nós temos aí o artigo 5º que vai estar dando início a essas penas restritivas, substitutivas das penas restritivas de direito, substitutivas das penas privativas de liberdade, que vai nos dizer, meu amigo, minha amiga, que a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é uma delas. Então veja que essa é uma pena que vai ser substitutiva acerca daquela pena privativa de liberdade que a pessoa, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, vai estar incorrendo. Então nós temos aí, por meio da prestação de serviço de autoridade, está arrolada lá no inciso 1º do artigo 5º, que vai estar versando sobre essas penas, sobre esses dispositivos substitutivos aí das penas privativas de liberdade. Bacana? Tranquilidade? Questão de número 4, letra E de escola. Questão de número 5. Em conformidade com a Lei 13.869, são efeitos da condenação. Inciso 1º, tornar certo a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Inciso 2. A inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato, da função pública. E aí cabe você estar julgando as assertivas com base em nossas linhas A, B, C, D e E. Bacana? Troca uma ideia com a questão aí, partamos para o nosso gabarito, que vai nos trazer aí que todos os itens estão de acordo, todos os itens estão corretos. Pessoal, nós vamos encontrar isso aí lá no artigo 4, beleza? Que vai falar sobre os efeitos da condenação. Nós já desdobramos questões aí sobre as penas substitutivas, agora estamos nos efeitos da condenação, evoluímos aí para o efeito da condenação. Veja que tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, o juiz deverá, requerimento do ofendido, fixar essas penas e o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos pela pessoa
que foi acometido pelo abuso de autoridade. O inciso segundo é a inabilitação para o exercício do cargo, mandato da função pública pelo período de 1 a 5 anos, que vai estar incorrendo o agente. E também o inciso terceiro, que é a perda do cargo do mandato da função pública. Então veja, meu amigo, minha amiga, que você que vai estar sendo investido num cargo público, você que vai estar dando entrada numa posse, num serviço militar, numa carreira policial, no Ministério Público, em promotoria, carreiras jurídicas, quaisquer que seja, que você venha a submeter à Lei 13.869, veja que você pode estar submetido a uma perda do cargo. Existe um desdobramento que vai falar aí que tem que ser motivado, tem de ter a reincidência, mas veja que existe, pessoal, essa prevalência. Então, ou seja, existe um precedente aí que você pode perder o seu cargo. Você estuda 3, 4, 5 anos, 2 anos para estar sendo investido no cargo público, e aí você é um sangue no olho, igual nós até abrimos os nossos estudos, falando sobre a passagem bíblica, sobre você deixar na mão de Deus, você é um cara sangue quente, você vai partir para cima, abuso de autoridade uma vez, abuso de autoridade pela segunda vez. E aí você vai ser reincidente, o juiz vai motivar na sentença lá, balbar o cargo público. Você pode até recorrer, você pode até buscar novamente, né, trazer o seu cargo de volta, mas veja que não vale a pena, meu amigo, minha amiga. Então vale a pena seguir o que está escrito, fazer o que tem que ser feito, voltar para sua casa com a mente limpa, com a sã consciência, sabendo que tudo que você fez foi o melhor e que está na mão de Deus. Deus fez você com base naquilo que Deus prega, naquilo que de fato você tem que seguir, independente de fé, de crença, quer fazer o que é correto, quer o que é justo, você com certeza vai ter muito sucesso na sua carreira perante a administração pública. Bacana? Agora nós temos a questão número 6. Os termos da Lei 13.869 constituem abuso de autoridade expressamente contido nas condutas penais, qualquer tentado a... Pessoal, partamos agora lá para os dispositivos penais, para as combinações das penas. Beleza? Vejamos aí a questão número 6. A inviolabilidade do domicílio, na letra A, direito de vizinhança, na letra B, ordem pública, na letra C, cultura popular, na letra D, e lei do silêncio, na letra E. Pausa o vídeo, bate uma ideia com a questão, pois nosso gabarito vem chegando à frente. Trata-se da letra A, a inviolabilidade do domicílio. Meu amigo, minha amiga, artigo 22 vai falar que invadir ou adentrar clandestinamente, astuciosamente ou a revelia a vontade do ocupante imóvel, alheio e suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas. Então você é aquele policial, caveira, mete o pé na porta, entra lá e lá não tem nenhum flagrante, lá não tem nenhum prestar socorro, a vítima não tem nenhum tipo de desastre acontecendo. Saiba que você vai estar incorrendo nessa inviolabilidade do domicílio, o qual a Lei 13.869 vai estar amparando, vai estar assegurando, arrolado inclusive no artigo 22. E nós temos uma pena de 1 a 4 meses e multa. Beleza? Tranquilidade? Questão de número 7. O funcionário público que constrangeu o preso ou detento, mediante violência ou grave ameaça, ou a redução de sua capacidade de resistência, submeter situação vejatória ou a constrangimento não autorizado em lei, responderá criminalmente por... Letra A, constrangimento ilegal. Letra B, abuso de autoridade. C, exposição ao perigo. D, maus tratos e tortura. Pausa o vídeo, bate uma ideia com a questão aí, pois nosso gabarito vem chegando. De fato, meu amigo, minha amiga, trata-se da lei de abuso de autoridade. Não quis pesar a mão muito nessa questão aqui, pois o constrangimento ilegal, que a gente tem lá no Código Penal, por meio do artigo 146, tem uma literalidade próxima desse dispositivo. Veja que lá no artigo 13 nós temos no abuso de autoridade que constrangeu o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de existência, submeter situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Nós temos essa prerrogativa, esse dispositivo no artigo 3º, inciso 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Mas veja o que diz o constrangimento legal lá no Código Penal, no artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, e fazer não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, eu que não quis botar esse constrangimento legal aqui não, eu quero fugir um pouco da lei de abuso de autoridade, estava irradiando aí pro Código do Processo Penal, mas pro Código Penal, não era ideia. Mas veja que o seu examinador pode fazer um trocadilho com você lá, pois de fato nós temos aí essa especialidade aí do constrangimento legal se assimilando aí com o artigo 13, inciso 2º da lei de abuso de autoridade. Aí maus tratos não, exposição ao perigo não, e tortura não tem os elementos necessários aqui para constituir a lei de tortura não, ficando de fato aí com a lei de abuso de autoridade, tendo
tendo esse adendo aí que constrangimento legal poderia de tabela também ser pego. Bacana? Os elementos aí se constituem com aproximação do tipo penal. Questão de número 8. Constitui delito de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar. Letra A. Após as 18 ou antes das 6. Letra B. Após as 20 ou antes das 8. C. Após as 21 ou antes das 5. D. Após as 5 ou antes das 21. E letra E. Fora do horário de expediente forense. Questão de número 8 na tela. Pausa o vídeo. Bate mais uma ideia com a questão, pois nosso gabarito vem chegando à frente. Trata-se da letra C. C de Cristo. Pessoal, essa inovação, ela veio na lei de abuso de autoridade, tutelando aí esse horário, né? Esse lapso temporal em que vamos ter a intrusão no estabelecimento, fora aí dessa segurança da inviolabilidade do domicílio. Inclusive a Constituição Federal também tem essa prerrogativa no artigo 5º. Veja que aí veio a Lei 3.869 e veio colocando de fato o marco. É de após as 21 e antes das 5 haverá aí a inviolabilidade do domicílio de forma ilegal, a não ser pelas prerrogativas que nós temos lá na Constituição, mandado de judicial. Então nós temos alguns princípios que temos que observar. Mas aí vem a lei de abuso de autoridade, no artigo 22, vai falar invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio nas suas dependências, onde ele permanecer nas condições sem a determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. O inciso 3º vem falar exatamente do horário. Cumpre o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou 5 da antes. 5 antes das 5 da manhã. Então, se a pessoa teve lá a entrada sem as prerrogativas necessárias, judiciais, para entrar na casa de uma pessoa, de modo não atendendo um desastre, prestar socorro ou um flagrante, ele vai estar incorrendo na lei de abuso de autoridade. E antes das 5. Então ele tem de respeitar 21 às 5. Lembrando que se ele entrou às 20h55, ele pode ficar até às 5 da manhã do dia, pessoal. Porque ele entrou antes desse horário tutelado aí pela lei de abuso de autoridade. Ressalvando aqueles dispositivos, desastre, prestar socorro, flagrante delito e a ordem judicial. Tranquilidade? Nossa questão aí versa sobre o horário que vai estar sendo dado aí aos agentes para adentrar aí, não tendo essa inviolabilidade do domicílio. Bacana, a prerrogativa que, inclusive, a Constituição Federal também, a nossa Constituição Federal vem tutelar aí por meio do artigo 5º. Questão de número 9 na tela. De acordo com a lei de abuso de autoridade, é crime deixar de: letra A. Comunicar o prazo de 24 horas, execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Letra B. Substituir em prazo razoável a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Letra C. Comunicar em prazo razoável a prisão de qualquer pessoa no local onde se encontra sua família ou a pessoa por ele indicada. Letra D. Identificar-se falsamente o investigado ou acusado de qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal. E nossa letra E. Comunicar a prisão em flagrante em autoridade policial a prazo legal, flagrante autoridade policial no prazo legal em qualquer hipótese. Questão de número 9. Bate uma ideia com a questão, pois nosso gabarito vem chegando. Tratando-se da letra B, meu amigo, minha amiga. Veja que a letra A fala 24 horas, é imediatamente. E aí o dispositivo de letra B vai exatamente aí ao encontro da lei de abuso de autoridade, que é o que tem que ser feito, pessoal. É crime deixar de substituir em prazo razoável prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória ao condenado, ao apenado, quando manifestamente cabível. E aí temos de fato a letra B. A letra C vai falar comunicar em prazo razoável. Pessoal, é comunicar imediatamente. Letra D, no ato da prisão de detenção. Fala que identificar-se ou identificar falsamente o investigado ou acusado em qualquer fase do inquérito. É no ato da prisão em flagrante ou da detenção. E a letra E vai falar comunicar a prisão em flagrante à autoridade policial em prazo legal em qualquer hipótese. Não é autoridade policial, é autoridade judiciária. Bacana? Tranquilidade? Temos aí a questão de número 9 na assertiva B, B de Bíblia Sagrada. Questão de número 10 na tela. Considerando-se a Lei 13.869, sobre os crimes e as penas de abuso de autoridade, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Decretar a condução coercitiva de testemunho investigado, manifestamente descabida ou sem a prévia intimação de comparecimento a juízo, terá pena de... E aí, pessoal, uma pena aí para a gente poder estar desdobrando, pois, de fato, por termos poucos dispositivos, pouca letra de lei
para estar fazendo questões aqui, pois passamos por todas as fases da lei de abuso de autoridade, aí é uma questão de pena aí que a gente vai fazer alguns comentários. Pausa o vídeo, troca uma ideia com a questão, pois nosso gabarito vem chegando. Letra C, C de Cristo, fechando sempre aí com Cristo, meu amigo, minha amiga. Pessoal, na lei de abuso de autoridade, nós só temos dois tipos de pena, que é a de detenção de 6 meses a 2 anos mais multa, bem como a de detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Não existe pena de reclusão na lei de abuso de autoridade, que é um ponto de observação que você tem de levar para sua prova, e sempre será de detenção combinado com multa. Beleza? Cumulado com multa. Então você tem aí de observar que é detenção de 1 a 4 anos ou detenção de 6 meses a 2 anos. Tranquilidade? Essa questão aí, se você sabe, se você já tinha esse conhecimento dessa de 1 ano a 4 meses, você já conseguiria acertar essa questão sem mesmo ter de ler as demais, sabendo também que ela vai com multa. Bacana? Então nós temos de fato aí a letra C de Cristo. E aí, meu amigo e minha amiga, para a gente encerrar essa lei, esse conteúdo, eu trouxe um plus para vocês aqui, que é alguns desdobramentos que nós temos da lei de abuso de autoridade, os quais aí o seu examinador pode estar levando no seu caderno de prova. Isso aqui vai lhe ajudar nessa caminhada. Veja que só comete abuso de autoridade quem gosta de MPB, ou seja, mero capricho ou satisfação pessoal, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo. Essa aqui é a qualidade, pessoal, que tem de ter para que o crime de abuso de autoridade se consuma. Tem de ter um mero capricho, satisfação pessoal, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo. E aí a detenção, pessoal, vai ser de 6 meses a 2 anos e multa. E a segunda condição que vai estar sendo versada sobre a pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. E aí vai falar, não existe pena de reclusão, sempre será detenção mais multa. Não há crime culposo, não admite modalidade tentada. Sem dolo específico, não terá abuso de autoridade. Dolo específico, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. Mero capricho, satisfação pessoal, prejudicar outro, beneficiar a si mesmo. E agente público aposentado, exonerado, não comete abuso de autoridade. Isso é uns pontos a mais que nós trouxemos aqui para você estar levando também para o seu caderno de anotação, para os seus estudos diários. A lei é bem tranquila, pessoal. Acredito que a gente pôde passar aí por 90%, 95% dos seus dispositivos, que de fato o seu examinador vai estar mais atento para elaborar seu caderno de prova. Tranquilidade? Para você que ficou conosco até o final, vamos juntos, rumo à aprovação, conte conosco, que Deus abençoe mais e mais. Setum a bênção. Valeu!